Olá, meu nome é Esther Ramos Cardoso Costa, eu sou bolsista do PIBIC pelo CNPq. Minha orientadora foi a Patrícia Raquel de Castro Sena, no trabalho Interatividade na Pandemia, Participação Digital e Jornalismo Político em Contexto de Covid-19. A interatividade diz respeito a um processo comunicativo mediado por um dispositivo ou com o próprio dispositivo. Alejandro Rost estuda duas dimensões dessa interatividade: a seletiva, quando o utilizador pode escolher modificar o conteúdo, ou a comunicativa, que refere-se à possibilidade de expressão do utilizador em que ele colabore diretamente na construção inicial do texto. A comunicação midiática é observada na forma de jornalismo online, que atualmente se tornou mais presente que nunca na sociedade. As características do texto na internet precisam ser relacionadas entre si, mas nenhuma delas é possível de existir efetivamente sem que a interatividade aconteça antes. Nosso objetivo geral foi analisar o discurso dos utilizadores, leitores e receptores das plataformas digitais do imparcial enquanto ação caracterizadora da interatividade em contexto de pandemia. Nos objetivos específicos, visamos mapear o processo de produção do conteúdo do jornal imparcial em sua rede social digital, o Facebook e em seu portal, a partir do conceito de interatividade comunicativa, além de compreender a formação discursiva dos utilizadores, leitores e receptores do jornal a partir de certo contexto histórico-social e inferir sobre a relação entre a notícia digital do jornal e a construção social da realidade. Como amostra, tivemos os comentários dos usuários deixados no Facebook e no site do veículo de notícias. Como método de coleta foi utilizado o Eclipse, que foi realizado em 2 semanas com um intervalo de 6 meses entre uma e outra, nas datas de 17 a 23 de janeiro de 2021 e 17 a 23 de julho de 2021. O primeiro período foi escolhido por ser a primeira semana em que a vacina contra o coronavírus começou a ser distribuída no Brasil, e a segunda semana são exatos 6 meses depois do ocorrido. Escolhida a análise crítica do discurso como método de tratamento dos dados coletados. Seguimos o entendimento de Gil, 2002, para pensar a análise crítica do discurso a partir de 4 temas principais: uma preocupação com o discurso em si mesmo, uma visão da linguagem como construtiva e construída, uma ênfase no discurso como uma forma de ação, e uma convicção na organização retórica do discurso. A partir dos comentários observados na coleta, conseguimos observar 2 temas mais frequentes: a atuação do governo e eleições. No assunto atuação do governo, observamos 2 tipos majoritários de opinião: os que defendem e os que atacam o governo de forma geral. Foi notado que, em sua maioria, os que defendem o governo estadual atacam o governo federal e vice-versa. Aos que defendiam o governo federal, eram utilizados argumentos pelo presidente, uma reprodução do discurso. E também foi observado que os argumentos de defesa geralmente se baseavam em um ataque a outros governos. Já aqueles que eram contra o presidente e seu governo recorreram a argumentos como o agravamento da pandemia no país, a crise no abastecimento de oxigênio no Amazonas, o superfaturamento da vacina e outras questões levantadas durante a CPI da pandemia. Quando o assunto foi eleições, foi majoramente colocado pelas pessoas que eram a favor do presidente ou contra o governador do Maranhão. Por meio desse tópico, os utilizadores colocaram seus pontos políticos como forma de demonstrar apoio ou apontar segundas intenções de possíveis candidatos. Por fim, observamos que o veículo midiático não estimula a interatividade entre os jornalistas e os leitores, já que não possuem esse diálogo direto com os comentários. Em nossas considerações finais, é notável a constante repetição de discursos proferidos pelas autoridades, como seus posicionamentos e argumentos são propagados por um longo período de tempo e servem como base para discussões de diversas temáticas a partir do jornalismo online. Podemos, a partir dos dados e resultados apresentados, perceber que o jornalismo online tem o potencial de impulsionar debates e influenciar a opinião pública de uma maneira cada vez mais tangente ao que Alexandre Rost entende por interpretação comunicativa. E essas são as nossas referências utilizadas nessa explicação.